Boa noite, queridos alunos. Bem-vindos à nossa live do médico concursado, falando um pouquinho hoje sobre o título de especialista Clínica Médica de 2025. Eu sou Ricardo Félix. E eu sou Stone Sam, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse encontro e que a gente vai falar um pouco sobre essa prova e sobre nossa metodologia de trabalho, de estudo, para você conquistar esse título que está se tornando cada vez mais precioso e que com certeza vai abrir várias portas para você. Inclusive, Stone Sam, eu noto que você está muito feliz hoje. Por que Por será? que será que eu estou tão feliz, Ricardinho? Você me responde, por favor. Acabou de sair o resultado do Ministério Público da União, um dos concursos mais concorridos do país. Concurso, resultado parcial, mas temos primeiro lugar, tá? Aluno nosso do médico concursado, vários alunos na lista e ainda vai ter a correção da redação, mas lembrando que o Ministério Público da União foi um concurso nacional, então vai chamar gente pra caramba. E no final de semana saiu o resultado da EBSER, só primeiro lugares temos 5. Então a gente está muito feliz, pleno, realizados, porque os resultados confirmam a qualidade do que a gente entrega. Vocês vão ver um pouco do nosso estilo hoje. Por que o TECM é importante? Valoriza demais a tua profissão, valoriza demais a sua carreira como médico, dá autoridade, você ter o título de especialista lhe dá autoridade, lhe dá confiabilidade, né? Os pacientes vão te olhar com outros olhos, não só os pacientes, mas os locais em que você trabalha. Ter um título de especialista abre diversas portas, aumenta o valor do teu plantão, aumenta o valor do teu atendimento, te permite, pensando em concurso público, a fazer praticamente tudo que existe de melhor no país, como esses concursos de alto nível do Judiciário, do Ministério Público, que seja. E esse dinheiro volta para vocês, pessoal. Vocês vão ver que a inscrição não é barata, mas quando você tem uma titulação e entra em um emprego público bom, geralmente você tem um adicional de qualificação. Então, o fato de você ter essa titulação lhe dá um adicional mensal que, no final das contas, vai lhe pagar o que você investiu e muito mais, né, para reverter aí o seu esforço em melhor salário, tá? Ano passado tivemos nossa primeira aventura no TECM e aprovamos 70% dos nossos alunos. 2/3 dos alunos passaram e passaram com folga, tá? Nós temos 2 etapas, Stones. Uma primeira etapa, já agora, 3 de agosto, tá? Uma prova online, na mesma característica das anteriores, mas você tem que pontuar em torno de 60%. Então, 60% da prova, totalmente factível, tá? De conseguir. São 100 questões, baseado lá em Clínica Médica Raiz. Eles deram a lista aí de assuntos esperados que caiam na prova. Tudo do nosso dia a dia, não tem nada de diferente de outro mundo. Só uma parte de SUS que dá para a gente adaptar. E a segunda fase vai ser em Olinda, no dia 8 de outubro, no Congresso Brasileiro de Clínica Médica, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp com os alunos, então a interação é 24 horas por dia, dentro do possível, para tirar dúvidas, para dar macetes, para passar os bizus que nós sabemos. Já estamos ajudando os alunos a conseguir o QNES, tá? Fazer aí conseguir os documentos comprovatórios, né, da prática médica. E lembrando que você tem 4 anos de formado, trabalhou em atividades correlacionadas de clínica médica, UBS, atividade de emergência, enfermaria, você está apto a fazer esse concurso, certo? Temos uma história belíssima, ainda puxando para a EBSER, tá, Stone? Um aluno nosso, Alan, passou no TECM ano passado, passou em primeiro lugar na clínica médica do Hospital Onofre Lopes e vai ser meu colega de trabalho. Olha como o mundo dá Olha a voltas, né? importância do TECM, né? Como abre portas de fato. Muito, muito, muito legal. Então vamos lá. Essa prova ela é honesta, tá? Quem faz é a Sociedade Brasileira de Clínica Médica. É uma prova de nível médio para alto. Não é uma prova fácil, mas também não é uma prova difícil que você precisa se angustiar, tá? Ela lembra muito uma prova da VUNESP. Quem conhece a VUNESP de alguns anos atrás, aquela prova que De agrada a fato. todo mundo, tá? Prova que é mãe, ela abraça você. É uma prova que não tem muitas cascas de banana, eles não gostam de pegadinha, então ela é bem transparente, tá? E
qual é o legal dessa prova? São 4 alternativas. Então, às vezes, você está ali, fazendo a prova, você elimina 1, 2 alternativas, facilita você ter mais êxito na questão. Então, não vi grandes pegadinhas e a distribuição de assuntos também é bem interessante, mas privilegiando as grandes clínicas. Cardiologia, pneuma, infectologia, eles cobram Isso. muito. São Muita geriatria, né? Muito demências, cai bastante. Cai demência, mas nada Nada de outro mundo, mundo, não. exato. E são muito conservadores nas condutas, então eles não querem condutas mirabolantes. Então, geralmente, é aquele padrão de ser conservador, de ter uma hierarquia aí nas suas escolhas de conduta. Me chamou a atenção o número de questões que eles pedem alternativa incorreta. Então, se você tiver pressa, você vai acabar perdendo questões por isso, tá? E a desvantagem é que a prova é longa. São 100 questões, pessoal. Então, quando vocês estiverem na metade dessa prova, vocês vão naturalmente se sentirem cansados. Então é hora de parar, pedir autorização ao fiscal, tá? Para ir no banheiro, tomar uma água, alongar, para dar uma quebrada no cansaço. E outra desvantagem é que você não pode voltar às questões, tá? Então você vai ter a questão 1, você tem que marcar, vai para a questão 2 e por aí vai. Você não pode voltar para reavaliar as questões anteriores que você marcou. Então tem que ter um certo equilíbrio de tempo e não ficar procurando problema onde não existe, atrás de pelo em ovo, tá? Viu ali, tenta ser rápido, ágil na alternativa, porque se você ficar mudando, você aumenta o risco de perder a pontuação, tá? A SBCM, ela é chata, ela não anula questões, tem questões visivelmente erradas em provas anteriores, eles não consideraram. Então, assim, procura menos errada se tiver alguma situação dessa, e vai para frente. Não brigue com a questão. E uma notícia boa é que eles repetem muitos assuntos, inclusive as mesmas questões. Ano passado, nós tivemos questões na prova discursiva, teórico-prática, vamos dizer assim, e que estava lá na questão, no material 2023, caiu na prova 2023. Não só uma questão, 2, a de AIT e a de pneumonia. Então, esse tipo de informação lhe dá uma vantagem grande aí na hora de fazer a sua prova. Muito bem, vocês agora vão ficar com o melhor professor de medicina do país, que se chama Stone, vai corrigir algumas das questões com vocês. Percebam que o nosso curso vai ter 10 aulas ao vivo, tá? Com o Stone, comigo. Vamos ter material em PDF de suporte para você revisar. Vamos ter dezenas de vídeos, né, de clínica médica das principais matérias, banco de questões, tá? E o ouro, que é um compilado aí das questões dos anos anteriores do TECM, ok? Vamos lá? Maravilha, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos à correção do TECM 2025, agora aqui nessa live, pelo médico concursado. Vou mostrar os itens do edital, já dar algumas dicas de por onde estudar, levando em consideração como esses conteúdos foram cobrados nas últimas edições, né, da prova do título de especialista, e fazer alguns comentários pontuais aí sobre o estilo de prova e, claro, trazendo muito conteúdo para a gente ir ganhando essa bagagem de conhecimento. Então, no edital 2025 de vocês, na parte de pneumologia, a gente tem asma, DPOC e hipertensão pulmonar, e por onde a gente vai estudar tais conteúdos, né? Então, asma e DPOC são conteúdos que a gente sabe que no Brasil e no mundo inteiro se estuda asma pelo GINA e DPOC pelo GOLD, são publicações atualizadas anualmente, né? Mas eu queria chamar a atenção para vocês dessas duas doenças obstrutivas, vocês lerem, dar uma estudada com um pouquinho mais de afinco na fisiopatologia via Harrison. Nesse ano 2025, a prova do TECM nos deu uma colher de chá. Ela lista conteúdos programáticos e manda referências. Então, saber de onde a questão é tirada pode te ajudar, com certeza, a se dar bem na prova. Então, vamos dar uma olhadinha na questão e ver como é que isso se aplica. Então, em relação às doenças pulmonares obstrutivas crônicas, assinale a alternativa que contém uma informação incorreta. E aí a gente já entra no que o Ricardinho conversou. Então, como a prova objetiva vai ser feita no computador, a gente não tem aquela possibilidade de riscar, né, de grifar, sublinhar. Então, é importante que você preste bem atenção no comando da questão. Então, estou falando sobre doenças pulmonares obstrutivas crônicas e ele quer a incorreta. Então, tenho que julgar o que é que está errado, tá? Alternativa A redução do leito capilar determinada pela destruição dos septos alveolares e a vasoconstricção causada pela hipóxia
podem causar hipertensão pulmonar em pacientes com enfisema. B. O aumento de proteases em relação às antiproteases, mediado por neutrófilos e macrófagos, determina o espessamento da parede brônquica em portadores de bronquite crônica. C de casa. A obstrução ao fluxo aéreo em pacientes com enfisema deve-se à perda do ancoramento alveolar e da força de recolhimento elástico, causando o fechamento precoce de pequenas vias aéreas na expiração. Letra D de dado. Os pacientes com asma grave, não tratada, podem evoluir com obstrução crônica ao fluxo aéreo devido ao processo inflamatório crônico, levando ao remodelamento brônquico. Maravilha? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa fisiopatologia, tá? As figuras que eu trago foram retiradas de Harrison e as alternativas são quase que ipsis literis Harrison. Então, de fato, é a fonte para essas questões dessa natureza de fisiopatologia que geralmente estão presentes nessa prova. Então, começo mostrando para vocês aí um esquema, tá, da fisiopatologia da asma. Então, aqui estamos falando sobre a asma brônquica, certo? De início, eu tenho um alergênio, certo? Tenho ácaro, poeira domiciliar, pólen, entre outros sensibilizadores respiratórios. E esse alergênio vai ser reconhecido por duas células inicialmente. As células dendríticas, que se comportam como células apresentadoras de antígenos, e essas células dendríticas vão apresentar esse alérgeno a um linfócito T helper. A maioria da população de linfócitos T helper, né, T auxiliares, T CD4, que existe lá no pulmão, são da linhagem TH1. Na asma, no entanto, a gente vê um switch, vê uma mudança para um padrão de linfócito T helper 2. Então, tem um predomínio no pulmão dos asmáticos das células T helper tipo 2. A gente já volta para elas. Então, as células dendríticas apresentam para os linfócitos T, T helper, que são os maestros aí da imunidade celular, e esses alergênios também são reconhecidos pelos mastócitos. Esse mecanismo de reconhecimento do alergênio pelo mastócito é IgE dependente, tá? Então, o mastócito tem essas imunoglobulinas aí na superfície, como está sendo mostrado na figura, para reconhecer o alérgeno, e são imunoglobulinas do tipo IgE, tá? E o mastócito reconhece tanto via IgE quanto via IgE independente, por alterações osmóticas de sua membrana. Então, quando está frio, quando tem névoa, quando o indivíduo está fazendo algum exercício físico. Daí eu tenho o broncoespasmo induzido pelo exercício físico, eu tenho as alterações de temperatura como também desencadeantes da asma. E tudo começa, de fato, com esses alérgenos. Então, a asma tem uma inflamação que pode ser predominantemente alérgica, né? Na maioria dos casos o é, e que envolve, portanto, esses gatilhos, esses triggers ambientais aí na jogada. Se a gente parar para pensar, esse mastócito, né, e essas células TH2 vão ser células efetoras, produzindo bastante leucotrienos, e a resposta TH2 vai produzir interleucina 5, que é uma interleucina que chama eosinófilo, né, a principal estimulante aí de eosinófilos, e outras interleucinas como a interleucina 4 e a interleucina 13. Tudo bem? Então, esse painel de interleucinas vai convocar eosinófilos, esses principalmente pela IL-5, e neutrófilos. Então, os neutrófilos, né, quando eu tenho aqueles indivíduos atópicos, com asma alérgica desde a infância, geralmente associada à rinite alérgica, dermatite atópica, eu tenho um padrão mais eosinofílico de inflamação. Às vezes eu até vejo produtos de degradação desses eosinófilos no esputo. A gente chama isso de, a gente vê cristais em formato de agulha, meio esverdeados, que são os cristais de Charcot-Leyden, certo? Então aí um detalhe da fisiopatologia que pode aparecer na tua prova. E os neutrófilos, por sua vez, quando eu tenho um predomínio de inflamação neutrofílica, isso vai acontecer, por exemplo, em pacientes com asma associada à obesidade, e onde eu tenho tipicamente uma ausência de boa resposta a corticoides inalatórios. Tudo bem? Então, a inflamação predominantemente neutrofílica tem essas duas particularidades, a associação com a obesidade e a ausência de resposta a corticoide inalatório. O corticoide vai muito bem, de fato, quando eu tenho eosinófilo, né? Não à toa, lá na esofagite eosinofílica, a gente dá a budesonida, por exemplo, com mel caro, né? Com algum meio viscoso para manter mais tempo em contato com a mucosa esofágica e tratar a esofagite eosinofílica. Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio.
que é que a gente tem do ponto de vista, né, de consequência fisiopatológica de todos esses mediadores, dessas interleucinas, desses leucotrienos, desses mastócitos, eosinófilos e neutrófilos ativados? Bem, a princípio a gente tem uma lesão epitelial, eu desnudo o epitélio. Esse epitélio vai começar a descamar, certo? Quando esse epitélio descama, ele expõe terminações nervosas. E essa exposição de terminações nervosas que não deveriam estar expostas geram a principal ou o principal fenômeno fisiopatológico da asma, que é o fenômeno de hiperreatividade brônquica. Então, quero que vocês entendam que a asma, em primeiro lugar, não é uma doença de espaço aéreo terminal. A asma não é uma doença de alvéolo. A asma é uma doença de via aérea. Eu posso enxergar do ponto de vista patológico a alteração desde a traqueia até os bronquíolos terminais, mas principalmente em via aérea inferior cartilagínea, então principalmente a nível de brônquios, certo? Então a asma não pega alvéolo. Essa é uma informação importante do ponto de vista fisiopatológico. E ao mesmo tempo, por haver exposição de terminais nervosos, a asma cursa com inflamação, que por mais que seja inflamação que às vezes exacerba, é uma inflamação que a algum nível pulmonar permanece cronicamente, então existe inflamação crônica na asma, tá? Tanto é assim que a nova versão do GINA reforça ainda mais esse ano, que a gente precisa de corticoide inalatório desde o primeiro step, então nada mais de fazer só o formoterol sob demanda, né? O fenoterol, inclusive, na edição mais nova do GINA, fenoterol, está proscrito, então a gente não faz mais fenoterol, e essa hiperreatividade brônquica desencadeada por gatilhos, associada às crises de broncoespasmo e às exacerbações agudas, é o grande marco fisiopatológico da doença, certo? Então o nervo sensorial fica exposto, eu tenho essa hiperreatividade, tem um reflexo colinérgico, então terminais de acetilcolina vão desencadear broncoespasmo, né, espasmo da musculatura lisa, e ao mesmo tempo, como eu tenho muita hiperreatividade brônquica, como eu tenho inflamação crônica, eu vou causar uma hiperplasia das células caliciformes, com produção de muco em grande quantidade. Se eu estou cheio de mediador inflamatório, galera, eu faço hiperemia, eu aumento o tamanho do vaso, eu predisponho a neoangiogênese. E se eu tenho um aumento do tamanho do vaso, hiperemia, maior vasodilatação, eu tenho maior permeabilidade desse vaso. Com mais permeabilidade desse vaso, eu extravaso com o plasma e, em consequência disso, eu tenho células epiteliais que desgarraram. Tenho plasma vazando dos vasos, certo? E eu tenho secreção aumentada de muco, eu formo plugs de muco ou tampões de muco. Uma coisa interessante que a gente faz na UTI é fazer um lavado broncoalveolar num paciente asmático muito grave, certo? Com soro aquecido para desfazer esses tampões de muco. E isso muitas vezes dá uma melhorada muito grande na ventilação desses doentes, tá? Então só para a gente ir guardando aí esse conceito quase que cultural, para vocês terem a figura de quem é asma do ponto de vista fisiopatológico, tudo bem? Um outro marco extremamente relevante da asma é a fibrose subepitelial, então tem um aumento da membrana basal, certo? Dessa região de brônquios, e esse aumento da membrana basal, junto com a hipertrofia da célula muscular lisa, é inicialmente reversível, mas quando eu tenho isso cronicamente, quando eu não dou corticoide inalatório precocemente para o meu doente, esse processo pode se tornar irreversível. A isso damos o nome de remodelamento. Então, vou ver pacientes que têm quadro clínico de asma, que têm uma perda de função pulmonar acelerada, quando eu vou comparando as espirometrias, né, as provas de função pulmonar, e isso se deve a um remodelamento. Então, pode chegar a um estágio na asma não tratada, onde eu não consigo mais ter a clássica reversibilidade, tá, dessa hiperreatividade brônquica. Então, também é um conceito de fisiopatologia bacana para vocês saberem. Show? Tudo certo e nada errado? Seguimos. Quando a gente fala, por outro lado, de DPOC, né, de doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente tem dois grandes polos fisiopatológicos. Eu tenho o enfisema e tenho a bronquite crônica. Então, são conceitos importantes aí do ponto de vista de fisiopatologia que a gente conheça e entenda. Enfisema se refere a um termo anatomopatológico, um termo histopatológico. Qual que é a definição de enfisema? Enfisema é a rarefação
ou destruição dos septos alveolares distal ao bronquíolo terminal. Então, se eu pensar aqui na estrutura de um saco alveolar, eu tenho o bronquíolo terminal e depois eu tenho um saco alveolar com os alvéolos e os septos alveolares. Show? No enfisema, tipicamente, o que ocorre, o que define a existência do enfisema é que esses septos alveolares vão ser destruídos. Então, não tenho mais os septos, eles foram destruídos. Tudo bem? Nesse contexto, essa definição de enfisema me faz pensar em duas coisas. Em primeiro lugar, se eu não tenho mais septo, que é por onde passa a circulação sanguínea, geralmente no septo eu tenho elastina, certo? Eu tenho vasos sanguíneos passando, é a grande região de troca gasosa, de membrana alveolo-capilar disponível. Eu não vou conseguir colocar O2 para dentro. Se eu não tenho mais oxigênio, eu vou ter, consequentemente, uma hipoxemia. Se eu tenho hipoxemia, o pulmão não é bobo. Nas áreas onde eu tenho hipoxemia, eu faço vasoconstricção hipóxica. Como é que o pulmão pensa? Entre aspas. Bem, se eu não estou recebendo mais oxigênio nessas unidades alveolares, eu vou fechar o vaso que está chegando nessa unidade alveolar para que eu dilate em outras áreas, compensatoriamente, melhorando a relação entre a ventilação, a área que recebe ar, e a perfusão, a área onde o sangue chega. A esse fenômeno, a gente dá o nome de vasoconstricção hipóxica. Maravilha? Problema. Às vezes eu tenho muitas unidades alveolares que não estão recebendo oxigênio de forma apropriada. E em consequência disso, por essa vasoconstricção hipóxica, eu posso desenvolver uma hipertensão pulmonar. E em decorrência da hipertensão pulmonar, as câmaras cardíacas direitas, que não funcionam bem contra uma pressão aumentada, desenvolvem uma falência, uma insuficiência cardíaca direita, a qual a gente dá o nome de cor pulmonale. Show? Ao mesmo tempo, galera, se eu não tenho mais membrana alveolo-capilar disponível para jogar O2 para dentro, eu também não tenho membrana alveolo-capilar disponível para jogar CO2 para fora. Então, o indivíduo se torna um retentor crônico de gás carbônico. Show? Então, alguns conceitos aí básicos de troca gasosa e da definição histopatológica do que é enfisema. Bronquite crônica, que é um outro polo aí fisiopatológico do DPOC, certo? Por sua vez, é um termo que tem significado clínico, que na verdade tem a ver com tosse crônica associada à produção excessiva de muco. Então, tem uma tosse crônica produtiva em indivíduos tabagistas, tá? A fisiopatologia da bronquite crônica envolve, então, fisiopatologia da bronquite crônica envolve a ação do cigarro, né? Das substâncias particuladas, do carvão em excesso que foi queimado, aquela exposição à biomassa, à lenha, né? Do fogão a lenha, ou de cozinhas industriais, que também pode promover DPOC. E nesses casos, essa bronquite crônica vai acontecer a nível de brônquio, né? Não é à toa que ela é chamada de bronquite, e não a nível de alvéolo. Então, a bronquite crônica acontece em um espaço diferente do enfisema. A bronquite crônica é muito mais parecida com a asma, nesse sentido. E o que é que o cigarro faz quando eu tenho uma exposição prolongada a nível de brônquio? O cigarro paralisa os cílios. Então, com a paralisia dos cílios, eu tenho muita dificuldade em fazer uma boa depuração mucociliar. Consequentemente, eu vou ter que tossir mais, lançar mão de outros mecanismos de defesa da via aérea, certo? Além disso, além da paralisia de cílios, o tabagismo promove uma metaplasia escamosa. Então, o epitélio normal dos brônquios é aquele epitélio cilíndrico pseudoestratificado. Aqui eu começo a ter um epitélio pavimentoso, né, escamoso, eventualmente até querendo ficar queratinizado. E daí eu tenho duas consequências. Primeira é que eu perco células caliciformes, que são típicas do epitélio original dos brônquios, e em consequência disso eu diminuo mais ainda a minha depuração mucociliar.
E eu tenho um aumento do risco de câncer, obviamente, gente. As metaplasias, as displasias são etapas eventuais até a neoplasia, né? Então, aumenta o meu risco de câncer de pulmão, como vocês sabem muito bem. Tudo bem? E, além disso, eu tenho, de fato, né, no tabagismo, hipertrofia e hiperplasia de glândulas mucosas, de células caliciformes. E isso tudo vai gerar a tosse crônica produtiva que define a bronquite crônica. Maravilha? Ok, professor, estou entendendo até aqui. Beleza. E do ponto de vista fisiopatológico, por que que acontece esse enfisema? Então, estamos saindo da bronquite crônica e voltando para a rarefação, para a destruição distal dos septos alveolares. Maravilha. Então, a teoria mais aceita para explicar por que o enfisema acontece é uma teoria da década de 60, chamada teoria da elastase traço antielastase. Então, o que é que se postula? Né? Que a exposição crônica à fumaça de cigarro faz com que eu recrute para o pulmão duas células inflamatórias, principalmente, o neutrófilo e o macrófago. Se eu fizer um lavado broncoalveolar, gente, em quem fuma hoje, eu vou encontrar entre 5 e 10 vezes mais macrófago e neutrófilo do que a pessoa que não fuma, independente dela ter DPOC. Então, de fato, esse recrutamento faz parte aí do tabagismo crônico. O neutrófilo e o macrófago vão ser recrutados e vão ser ativados pela presença, né, do corpo estranho particulado lá do cigarro no pulmão. E esse neutrófilo e esse macrófago vão produzir metaloproteinases de matriz, né? No caso do neutrófilo são principalmente serinoproteinases e no caso do macrófago são principalmente cisteínoproteinases. A principal serinoprotease do neutrófilo, inclusive, é a elastase. Tudo bem? E o que é que acontece nesse sentido? O que é uma metaloproteinase de matriz? Nada mais é do que uma substância que degrada proteína, uma proteinase, ela quebra proteína. Porque neutrófilo e macrófago, gente, são células especializadas em comer proteína, em comer bicho. Então eu entendo como se tivesse um inimigo ali que eu pretendo derrotar, tudo bem? O detalhe é que existem inibidores dessa proteinase. Porque se eu deixasse todo o macrófago e neutrófilo que chega no meu pulmão destruir a elastina, né, eu não teria mais pulmão. Só que qual que é o problema? Os inibidores da proteinase, das serinoproteinases, são bloqueados pelas cisteínoproteinases. E vice-versa. Então, ter a ação conjunta de neutrófilo e macrófago, um inibe o inibidor da proteinase do outro, fazendo com que essa proteinase atue muito mais. Em consequência, eu degrado a matriz extracelular e tenho a destruição do pulmão, e é assim que os septos alveolares são varridos do mapa pulmonar de quem tem enfisema. Tudo bem? Essa é a fisiopatologia do enfisema pulmonar. Ainda mais interessante, tá? É que a gente entenda que esses septos alveolares, eles são ancorados às pequenas vias aéreas. Então, estou destacando aqui para vocês, agora em vermelho, esses septos alveolares aí ancorados a uma pequena via aérea, a um bronquíolo mais distal. Quando eu estou inspirando, o que é que eu estou fazendo? Eu estou enchendo os alvéolos. E distendendo e enchendo esses alvéolos, eu estou puxando os septos ricos em fibra elástica para fora. Isso faz com que eu abra, amplie a luz dessa pequena via aérea, que está toda ancorada nesses septos alveolares. Show? Na expiração, naturalmente, eu estou colocando o ar para fora. Então, estou esvaziando esses alvéolos e eu tenho uma tendência maior, tá, para que essa via aérea se feche. Só que como os septos são ricos em elastina, eu não deixo essas vias aéreas se fecharem completamente, porque essa via elástica dá uma segurada nesse processo, tá certo? O que é que acontece no enfisema? Rarefação distal dos septos alveolares ao bronquíolo terminal. Então, como consequência, eu não tenho mais septos alveolares na jogada. Na inspiração, eu até consigo, com a coluna de ar, a pressão que vai sendo gerada, a diferença de fluxo, eu até consigo abrir a via aérea, mas existe um colapso expiratório das pequenas vias aéreas. Por quê? Porque eu não tenho mais septo alveolar para manter elas abertas.
Então, esse também é um fenômeno fisiopatológico esperado aí no DPOC, tudo bem? Isso aqui é o que gera lá na ventilação mecânica aquela auto-PIP. Poxa, se o ar entra na índice e não sai na ex, o que é que acontece? Air trapping, aprisionamento aéreo. E o indivíduo fica com um pulmão que tem um volume residual aumentado, mas que ele não consegue mobilizar. Aí eu tenho campo pulmonar aumentado, tórax em diafragma, tórax em tonel, um diafragma retificado, tudo isso em consequência desse aprisionamento aéreo, certo? Então, fisiopatologia é um negócio muito bonito e cai na prova do TECM. Então, a gente tem que ter atenção. Estudem pelo Harrison, é de onde eles tiram as questões dessa natureza, tudo bem? Então, voltando aí, só para falar para vocês de hipertensão pulmonar. Galera, hipertensão pulmonar é um tópico que está no edital de vocês para 2025, tá certo? Vou aproveitar que a gente está falando de DPOC para citar para vocês que existe uma classificação da Organização Mundial de Saúde para hipertensão arterial pulmonar. Eu divido hipertensão arterial pulmonar do grupo 1, certo? Que é a hipertensão pulmonar arterial, onde eu tenho alterações típicas na biópsia, que eu chamo de alterações plexiformes, e a alteração a nível pulmonar já é pré-capilar. Então, de fato, eu desenvolvo uma endarterite obliterante, né, a nível arterial no pulmão. Então, isso geralmente acontece de forma idiopática em mulheres, jovens, que geralmente tem um pouquinho de eritema na face, isso é hipertensão pulmonar idiopática, e que pode ser associada a algumas doenças específicas. Quem faz isso? Esquistossomose, certo? Quando alguns ovos vão parar lá no pulmão e desencadeiam inflamação, gerando hipertensão arterial pulmonar. HIV, é interessante que no HIV isso não tem correlação com a imunossupressão. Então, em qualquer estágio clínico do HIV, pode acontecer a hipertensão arterial pulmonar. Doenças do tecido conectivo chamam a atenção para a esclerose sistêmica na forma cutâneo limitada, que cursa com bastante hipertensão arterial pulmonar, tá? Em indivíduos com hipertensão pulmonar também. Então, esse é o grupo 1, é o grupo que tem hipertensão arterial pulmonar. O grupo 2 é a principal causa de hipertensão pulmonar, é quem tem doença cardíaca esquerda, certo? Então, ele tem um IC com fração de ejeção reduzida, naturalmente não joga sangue para frente, eu tenho um aumento retrógrado da pressão, e isso vai desencadear uma hipertensão pulmonar. No grupo 3 é onde a gente está agora, certo? É quem tem hipertensão arterial pulmonar devido à hipóxia crônica, que causa aquela vasoconstricção hipóxica sobre a qual a gente conversou. TPOC faz isso, fibrose pulmonar idiopática dentro das intersticiopatias também faz isso, certo? E distúrbios de hipoventilação, como a síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono, também pode provocar uma hipertensão pulmonar por esse mecanismo, muito embora, geralmente, sarros por esse mecanismo leve a, no máximo, hipertensão pulmonar leve. Grupo 4 é quando eu tenho hipertensão pulmonar por TEP crônico, então tem uma obstrução de fato devido à trombose em vários vasos, né, em muitos territórios. E o grupo 5 é aquele de etiologia multifatorial que não tem uma causa especificamente conhecida. Chamamos a atenção para a neurofibromatose, né, a doença de von Recklinghausen. Chamamos a atenção para a anemia falciforme, que pode cursar com hipertensão pulmonar, e para sarcoidose. Então, para você decorar e levar para a vida esse ritmo aí dos grupos de hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar tipo 1 é arterial, 2, a mais comum, é por IC esquerda, 3 é por intersticial, então quando eu tenho uma doença do pulmão causando hipóxia, 4, obstrutiva, para lembrar do TEP, que causa obstrução in situ, e 5, unusual, certo? Para a gente lembrar aí do A, E, I, O, U e classificar certinho hipertensão pulmonar. Principal exame confirmatório, exame padrão ouro para eu avaliar uma hipertensão pulmonar é o CAT de câmaras cardíacas direitas, tá certo? Isso pode aparecer também na sua prova. Então, voltando aí à nossa questão, vamos lá. Sinal alternativa que contém uma informação incorreta. A redução do leito capilar, ok, determinada pela destruição dos septos alveolares e a vasoconstricção causada pela hipóxia podem causar hipertensão pulmonar em pacientes com enfisema. Perfeito. Falou em destruição dos septos alveolares, ele está falando em enfisema. Isso vai causar hipóxia e a hipóxia, por sua vez, vai causar hipertensão pulmonar. Nesse caso, hipertensão
pulmonar do grupo 3, item todo correto. Certo? Letra B. O aumento de proteases em relação às antiproteases. Opa, estou falando de teoria elastina, anti-elastina, explicação para enfisema. Mediado por neutrófilos e macrófagos, isso. Essas são as duas células principais mediadoras. Determina o espessamento da parede brônquica em portadores de bronquite crônica? Falso. Certo? Aqui estamos falando de um mecanismo de enfisema. O tabagismo, né, com paralisia de cílios, com metaplasia escamosa, com hipertrofia de glândulas mucosas, é quem determina o espessamento de parede brônquica em portadores de bronquite crônica. Relação protease-antiprotease é uma relação de enfisema pulmonar. C. A obstrução, então B, né, como eu quero a incorreta, me parece ser a resposta. C. A obstrução ao fluxo aéreo em pacientes com enfisema deve-se à perda do ancoramento alveolar, perfeito, e da força de recolhimento elástico, perfeito. Eu não tenho mais a molinha lá segurando, isso determina um colapso respiratório da via aérea, causando o fechamento precoce das pequenas vias aéreas na expiração. Não poderia ser mais claro. Item correto. Letra D de dados, pacientes com asma grave não tratada podem evoluir com obstrução crônica ao fluxo aéreo, podem, devido ao processo inflamatório crônico, levando ao remodelamento brônquico. Perfeito, certo? Eu tenho fibrose subepitelial, depósito de colágeno em excesso, uma hiperreatividade brônquica, exposição de terminais nervosos, e tudo isso pode gerar um remodelamento brônquico quando eu tenho uma perda de funcionalidade pulmonar que não é mais reversível. Show de bola? Vamos embora. Então, letra correta, letra B, vocês entenderem aí um pouquinho da energia da prova de vocês. Essa é uma das questões mais difíceis da prova, que exigem um pouquinho de conhecimento mais aprofundado, mas o objetivo aqui é de você acertar 100% das questões. Então, vamos embora. Quando vocês forem enxergar o edital, né, e forem dar uma olhadinha no conteúdo programático, vocês vão ver que a infectologia é extremamente aberta. Então aparece lá infecções bacterianas, virais, fúngicas, parasitárias, etc. Vacinação, que é um tema que eles gostam bastante, tá? E preciso ter cuidado para não me desesperar, porque isso aí é um mundo de informação. Daria para fazer uma prova só com esse item aí da infectologia. Por onde é que você vai estudar? Pneumonia. Tem que estudar pela diretriz da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, certo? Pela SBPT. Os outros assuntos da infecto, em geral, você vai nos PCDTs específicos, então existe o PCDT de HIV, existe o PCDT de doenças transmitidas pelo sexo, o PCDT das hepatites virais, de dengue, de influenza, são sempre grandes carro-chefes de questões, e aqui no TECM não muda. E quando é uma doença mais tropical, crônica, dentro da infectologia, você não achou um PCDT específico, vai lá no Guia de Vigilância Epidemiológica. A gente está atualmente na 6ª edição, eles até mudaram o nome para Guia de Vigilância em Saúde, muito atualizado, tá certo? São questões certas na sua prova. O TECM gosta muito de cardiologia e de infectologia, sem sombra de dúvida, são as duas especialidades carro-chefe da prova, não tem como passar na prova sem dominá-las, tudo bem? Então, vamos ver uma questãozinha. Um homem de 75 anos é portador de doença coronariana crônica estável e chega ao pronto-socorro trazido pelos familiares devido a um quadro de confusão mental. Os familiares informam que há 48 horas ele iniciou uma tosse produtiva, com expectoração amarelada e febre. Nas últimas 12 horas, vem apresentando dificuldade para respirar e iniciou com esse quadro de confusão mental que vem piorando progressivamente. Exame físico, pressão 12/5, batendo a 120, frequência respiratória 35 por minuto, a temperatura axilar normal, saturando 90% aparentemente em ar ambiente, tá? Chama a atenção no exame físico que o paciente está desorientado, uma cruz de desidratado, uma cruz de cianose periférica e um tempo de enchimento capilar de 4 segundos. Então tem um tempo de enchimento capilar aí limítrofe, né? Maior do que 2 segundos, mas menor do que 5 segundos. No aparelho respiratório, chama a atenção que ele está taquidispneico, usando musculatura acessória intercostal, tem crepitações pulmonares inspiratórias difusas e assimétrica, né? Predomina apenas em hemitórax direito.
ponto de vista cardiovascular e abdômen, sem alterações no exame. Então, a radiografia de tórax se encontra aqui ao lado, né? Eu posso ver aí uma grande mancha branca em todo o pulmão direito. Eu passo geralmente na cisura aqui, então tenho um infiltrado aí em lobo superior direito e provavelmente nesse lobo inferior direito, tá? Por que não falo em lobo médio à direita? Porque eu não tenho o sinal da silhueta cardíaca. Se fosse lobo médio, eu perderia a distinção da borda cardíaca esquerda, tudo bem? E eu comento isso com vocês e falo um pouquinho porque o técnico gosta de colocar vocês para analisarem raio-x de tórax, eletrocardiograma e TC de crânio lá nas síndromes neurovasculares agudas. Então tem que ter um conhecimento aí para avaliar bem esses exames. E ele pede, né, uma consideração correta em relação à abordagem desse paciente, me perguntando se eu vou internar em enfermaria e vou fazer amoxiclave com azitro, se eu não tenho critérios para pneumonia grave adquirida na comunidade, se o paciente apresenta uma pneumonia adquirida na comunidade que pode ser tratada em imunoterapia com moxifloxacino, ou se ele deve ser admitido em UTI para tratar, mas aí seria com ampicilbactam associada à azitromicina. Show? Então essa é uma das questões mais clássicas de pneumonia no Brasil inteiro, seja para o que você estiver estudando, e o que a gente precisa é dar uma olhada nos critérios. Então, o critério que você precisa saber na prova para estratificar o teu doente e decidir onde tratá-lo, certo? O CURB 65. CURB 65 diz respeito a presença ou não de confusão mental, se eu tenho uma ureia maior do que 50, uma frequência respiratória maior do que 30 ciclos por minuto, uma blood pressure, certo? Envolvendo uma PAS menor do que 90 e uma PAD menor do que 60, e se o indivíduo tem a partir de maior ou igual a 65 anos, certo? Se o indivíduo tem 0 ou 1 ponto do CURB 65, a mortalidade é baixa e a gente vai fazer um tratamento ambulatorial. Se o indivíduo tem um CURB 65 de 2, eu devo considerar já tratamento hospitalar, porque a mortalidade é intermediária. Se o CURB 65 é 3, 4 ou 5, obrigatoriamente esse paciente precisa ser tratado internado, e se é 4 ou 5, eu vou avaliar a UTI, tá? Professor, mas a questão não me deu a ureia, o paciente ainda não fez exames de sangue. Aí você vai fazer o CRB 65, vai usar os mesmos parâmetros, confusão mental, frequência respiratória maior do que 30, PAS menor do que 90, PAD menor do que 60, idade maior ou igual a 65, sendo que o 0 é quem vai para casa, que é candidato a tratamento ambulatorial, 1 e o 2 são intermediários e a gente vai avaliar tratamento hospitalar, e 3 e 4 são doentes que precisam necessariamente ser tratados internados. Professor, aqui ele não me fala se eu preciso ou não internar o doente em UTI. Aí você vai olhar para alguns outros parâmetros que também estão descritos na nossa diretriz da SBPT. A gente já vai falar sobre eles. Mas olha só, a questão me diz que o doente tem 75 anos, então ele pontua por ter maior ou igual a 65, certo? Tem confusão mental, então vai pontuar na confusão. Pressão sistólica não está menor do que 90, mas é PAS menor do que 90 ou PAD menor do que 60, e ele tem uma PAD de 50, tudo bem? Então ele vai pontuar aí no blood pressure, e uma frequência respiratória maior do que 30 vai pontuar estando com 35. Então ele tem um CRB 65 de 4 pontos. Isso dito, eu vou fazer a estratificação da IDSA-ATS, que é o seguinte: se o indivíduo tiver um critério maior ou 3 menores, ele já tem indicação de ir para a UTI, certo? Quais são os critérios maiores? Choque séptico ou necessidade de ventilação mecânica. Galera, o doente está com tempo de reenchimento capilar de 4 segundos. Pressão com uma diastólica de 50, né, sendo idoso. A gente sabe que isso se associa a maior mortalidade. E está com uso de musculatura intercostal, frequência respiratória de 35, batendo a 120 mesmo sem febre. Então ele tem vários sinais que eu preciso entubar. Então já de critério maior, de cara, esse paciente precisa ir para a UTI. Critérios menores, ele tem uma frequência respiratória maior do que 30, tem infiltrado em pelo menos lobo superior e inferior direito, tem a confusão mental, então tem 3 critérios menores, também por aqui ele iria para a UTI. Show? E esse é o jogo da pneumonia, tá, galera? A questão vai sempre querer que você lembre de CURB e CRB 65, querer que você lembre dos critérios de UTI.
E aí a gente vai para o tratamento empírico para a pneumonia adquirida na comunidade, na tabelinha da SBPT, que é o que vai cair na tua prova, certo? Questão cativa, questão certa. Pacientes ambulatoriais. Se o paciente não tem nenhuma comorbidade, então não é um paciente obeso, hipertenso, diabético, não usou antibiótico nos últimos 90 dias, tá? Não tem nenhum histórico de alergia, eu vou fazer ou um beta-lactâmico isolado, seja a amoxicilina, seja a amoxicilina associada ao inibidor de beta-lactamase, que é o ácido clavulânico, ou seja um macrolídeo, a azitromicina ou a claritromicina, e acabou, certo? Então esse é o único perfil de paciente onde eu posso usar isoladamente a amoxicilina ou isoladamente a azitromicina. Se o doente, mesmo sendo ambulatorial, já é um doente com fator de risco, né, obeso, tem uma doença mais grave ou usou antibiótico nesse último mês, aí eu já preciso ou associar dois fármacos, e aí eu posso fazer a amoxicilina com a azitromicina, por exemplo, né? Ou, se ele for alérgico a beta-lactâmico, eu posso fazer uma quinolona isoladamente, certo? Seja amoxi, seja gemifloxacino, seja levofloxacino. Isso cai bastante, tá? Então é muito comum dar uma questão de pneumonia que o doente pode ir para casa, mas é um doente obeso, é um doente diabético, é um doente que usou antibiótico nos últimos 30 dias e você tem que fazer amoxicilina com azitromicina. Isso é uma questão clássica. Se o teu doente vai para a enfermaria, primeira escolha, você pode fazer também uma cefalosporina, tá? De terceira geração. Então aí a gente está falando de ceftriaxona ou cefotaxima. Não vou entrar com ceftazidima, porque a ceftazidima é uma cefa de terceira que cobre especificamente pseudomonas. Então não vou gastar o canhão para pseudomonas, sendo que a pseudomonas não é um agente típico da pneumonia adquirida na comunidade, certo? Então ou vou usar a cefalosporina de terceira geração, ou vou usar uma aminopenicilina com um inibidor de beta-lactamase, seja a amoxicilina com clavulanato, que é muito mais feita no Brasil via oral, seja o ampicubactam, que também é uma associação da aminopenicilina com o inibidor de beta-lactamase, mas de uso EV, tá certo? Junto de um macrolídeo, seja ácitro, seja a claritromicina, tá certo? Então lembra que o beta-lactâmico na enfermaria e na UTI tem que envolver uma cefalosporina de terceira geração ou ampicubactam. Na enfermaria ainda cabe amoxiclave, porque eu posso fazer VO, mais macrolídeo, tá certo? Eu preciso cobrir típicos e atípicos. Na enfermaria, eu ainda tenho como opção fazer uma quinolona respiratória em monoterapia. Então, posso fazer gemifloxacino, moxifloxacino, levofloxacino em mono. Por outro lado, quando esse doente está em UTI, não se trata pneumonia em UTI como terapêutica empírica inicial com um remédio só. Ou ele vai usar o beta-lactâmico com uma macrolídeo, e o beta-lactâmico pode ser a cefa de terceira não antipseudomonas, cefotaxima ou ceftriaxona, ou ampicubactam, tá? E o macrolídeo, seja azitromicina, seja claritromicina, ou ele vai usar uma cefa de terceira não antipseudomonas com a quinolona. Então, ninguém vai sozinho para a UTI, certo? São pelo menos 2 fármacos, sendo um deles obrigatoriamente um beta-lactâmico, tá? Maravilha. Voltamos para a questão. Então, radiografia de tórax está aí e ele pergunta uma consideração correta. Então, trata-se de pneumonia adquirida na comunidade? Sim, tem menos de 48 horas de internação hospitalar, o doente estava em casa, sem nenhuma briga com isso, certo? Com indicação de internação em enfermaria, falso. Tá? Ele tem indicação de internação em UTI, tem critérios maiores, um maior e pelo menos 3 menores. E mesmo que fosse só um maior, já valeria, tá? Ou só os 3 menores também já valeria igual. Vamos continuar. Para tratamento com amoxi mais ácido clavulânico associado à azitromicina. Esse até é um esquema aceitável em enfermaria, mas ele não pode ir para a enfermaria, então a incorreta. Letra B, os dados apresentados na vinheta clínica não preenchem os critérios diagnósticos de pneumonia grave adquirida na comunidade. Falso, né? Eu tenho 4 pontos, é o máximo de pontos possível, é a maior mortalidade associada à pneumonia que a gente conhece pelo CRB65. Então, sem sombra de dúvida, é uma pneumonia grave adquirida na comunidade. Letra C, o paciente apresenta pneumonia adquirida na comunidade, sim, a qual pode ser tratada em monoterapia com moxifloxacino. Falso. Como ele é um doente de UTI, obrigatoriamente eu precisaria associar amoxifloxacino, gemifloxacino ou levofloxacino, uma cefalosporina de terceira geração, tá certo? Seja a cefotaxima, seja a ceftriaxona. E letra D, que vai ter que ser nossa correta,
o paciente deve ser admitido em unidade de terapia intensiva para tratamento antimicrobiano, com ampicilina subactam e, se eu estou dando um beta-lactâmico, tenho que cobrir associado a um macrolídeo. Nesse caso, ele escolheu a azitromicina. Melhor resposta, letra D de dado. Ok? Vamos seguindo. Então, a gripe causada pela influenza pode promover infecção sistêmica e, a depender dos fatores de risco existentes, se associa a elevada morbimortalidade. O vírus da influenza é classificado nos tipos antigênicos A, B e C. Sobre a infecção por influenza, assinale a alternativa correta. A. Influenza tipo A está associada a pandemias e maior gravidade da doença. B. Influenza tipo B promove surtos isolados de gripe. C. Mulheres que planejam engravidar não constituem grupo prioritário para vacinação contra a flu. E D. Pacientes portadores de hipertensão arterial constituem grupo prioritário para vacina contra a influenza. Tá? Então vamos lá. Questões de influenza vão sair do Guia de Manejo e Tratamento de Influenza 2023, tá certo? E esse ano, galera, nessa época que a gente está agora, a gente vive um surto de influenza no Brasil todo. Então, são aspectos epidemiológicos relevantes aí presentes nesse guia do Ministério da Saúde. Os vírus A e B são responsáveis por epidemias sazonais, então não tem como dizer que o vírus B é só de surtos isolados, né? Já pensando ali na questão. E os vírus influenza A são associados a surtos de maior gravidade e encontram-se estreitamente associados a eventos pandêmicos, como ocorrido em 2009 com a pandemia de influenza H1N1. Certo? Ainda traz o guia dados estatísticos mostrando para você que entre os casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza, olha só, 43,8% foram influenza A não subtipado, 50,4% por influenza A H3N2 e 2,8% por influenza A H1N1. Então, quase, né, que 97%, um pouco mais, até 97,1% dos casos de síndrome respiratória aguda grave foram provocados por influenza A. Então, de fato, a influenza A está associada a maior morbidade e maior mortalidade do que todos os outros tipos de influenza. Só 2,9% das influenzas hospitalizadas foram influenza B. Tudo bem? Então, para a gente prestar atenção nisso. São condições e fatores de risco para complicações por influenza. Galera, existe uma lista gigantesca das condições e fatores de risco para complicação por influenza. E por que é relevante saber disso? Se o indivíduo tem síndrome respiratória aguda grave, ou seja, ele tem suspeita de influenza, e junto disso, né, tem uma síndrome gripal, e junto disso ele tem dispneia, taquipneia, desconforto respiratório, está desaturando, tem uma síndrome de choque, né, está ali hipotenso, tem uma piora de comorbidade de base, ou em crianças tem abatimento de aleta nasal, desidratação e inapetência, todos esses são os portadores de síndrome respiratória aguda grave. Se ele tem síndrome respiratória aguda grave por síndrome gripal, automaticamente ele já recebe um Zeltamivir. Show de bola. Só que existe um outro grupo de pacientes que precisa receber Tamiflu, né, pelo nosso protocolo. Quais sejam? Os doentes que têm síndrome gripal, mesmo que não grave, então os doentes que têm febre, né, na definição de Ministério da Saúde protocolado, protocolo 2023, que é o mais atual, para eu dizer que o indivíduo tem síndrome gripal, ele precisa obrigatoriamente ter febre, mais dor de garganta ou tosse, mais pelo menos um dos seguintes três: artralgia, mialgia ou cefaleia, certo? Lembrando aí que a gripe, né, a influenza causa muita febre realmente, geralmente até febre alta, e essa febre é manifestação inicial. Então, febre mais tosse ou dor de garganta, mais algum dos três fenômenos de dor, mialgia, artralgia ou cefaleia. Se o doente tem essa síndrome gripal e pertence a algum desses grupos de complicação e fatores de risco, ele precisa também receber oseltamivir, mesmo que a influenza ainda não tenha sido confirmada, tudo bem? Então, mesmo nos casos de suspeita clínica, eu já começo oseltamivir, vou pedir, né, o teste rápido, o SWAB, mas até que esse SWAB venha e volte negativo, eu vou considerar aí o uso do Tamiflu, do oseltamivir. Só que eu não preciso que vocês decorem do jeito que está lá na diretriz. Eu trago para vocês um jeito mais fácil de saber quem são esses grupos de risco. Então, em primeiro lugar, a idade. Se ele tiver menos do que 5 ou a partir de 60, certo? Então, crianças menores de 5 anos ou a partir de 60 anos. Lembrando que para vacina,
né, o grupo prioritário é de lactentes a partir de 6 meses até menores de 6 anos. Então, tem 5 anos, 11 meses e 29 dias. Esse é o grupo prioritário para receber a vacina para influenza. E vacinação é um dos tópicos do teu edital. Então, se ele tem menos de 5 ou a partir de 60 anos, já merece o oseltamivir com síndrome gripal. Se ele é um de menor, tem menos de 19 anos, menor ou igual a 18 anos, com uso crônico de AS, porque eu tenho um risco aí de síndrome de Reye, né, daquela encefalopatia. Pode acontecer não só aqui na influenza, como também na varicela. Se é uma gestante de qualquer idade gestacional, ou se é uma puérpera até 2 semanas pós-parto, aborto, também é grupo de risco. Se é um indígena aldeado, com dificuldade de acesso, e se é um doente com comorbidades. Quem vai entrar como comorbidade? Diabético, asmático, todas as formas de tuberculose, certo? A influenza ela aumenta o risco de reativação de tuberculose. Então, o doente que teve tuberculose e tratou, depois de gripar, pode reativar a tuberculose. Imunossuprimidos, né, das suas diversas naturezas, incluindo quem usa uma dose diária equivalente de prednisona maior do que 20 mg dias por mais do que 2 semanas. E quem é obeso, grau 3. Então, com IMC a partir de 40, maior ou igual a 40 mg por quilo quadrado. 40 kg por metro quadrado, certo? Por que eu falo para vocês dessa idade menor do que 50 e a partir de 60, o indígena aldeado, a gestante puérpera até 2 semanas, mas a gestante de qualquer IG, a prednisona de 20 por mais do que 2 semanas, né? E a obesidade a partir de 40, porque a questão vai em cima disso. Então é muito comum que ela lhe cobre, às vezes até o obeso a partir de 35 de MC, está errado, é de 40. Puérpera até 4 semanas, está errado, até 2. Incluindo pós-aborto, inclui pós-aborto. E hipertensão, quando é uma comorbidade cardiovascular isolada, não entra aí como um critério de comorbidade para síndrome gripal com fator de risco para complicação, tá certo? Então, o doente que só é hipertenso e mais nada não é um doente que tem mais risco de complicar por gripe, não merece o oseltamivir e não merece ser grupo prioritário de vacina, certo? Isso está escrito no protocolo, a gente precisa saber e cai bastante em prova. Então, só para lembrar para vocês que a gente também deve vacinar pessoas, né, que são professores, profissionais que têm contato com muita gente. Galera, os professores, os povos além dos indígenas quilombolas em situação de rua, quem é profissional de força armada, de força de segurança e de salvamento, obviamente trabalhadores da saúde mais caminhoneiro, transporte rodoviário coletivo, correio, né, privado de liberdade, os funcionários lá do Sistema de Privação de Liberdade, os carcereiros, os trabalhadores portuários e, obviamente, a gestante e as mulheres que pensam em engravidar, tudo bem? Então, voltando para a questão, assinale a alternativa correta. A influenza tipo A está associada a pandemias, isso, e a maior gravidade da doença, isso. O PCDT começa trazendo essa descrição epidemiológica e virológica da doença, isso está correto. Letra B, a influenza tipo B promove surtos isolados de gripe, falso, certo? A influenza tipo B também promove epidemias sazonais. Esse é o texto, né, a literalidade do texto trazida pelo nosso PCDT. Mulheres que planejam engravidar não constituem grupo prioritário para vacinação contra a influenza? Falso, tá certo? Eu entendo que as mulheres que gripam, grávidas e puérperas até 2 semanas têm fator de risco a mais. Então é um grupo que eu preciso prestar mais atenção. É claro que não existe esse trecho na diretriz falando mulheres que planejam engravidar. Mas às vezes você vai ter que trabalhar na prova do técnico com aquilo que está mais correto, tudo bem? Então, mais correto está A do que a C. E pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica constituem grupo prioritário para vacina contra influenza. Falso. Hipertensão arterial isolada não é grupo de risco para flu, tudo bem? Então, ficar atento aí a esse tipo de questão tirado diretamente do PCDT. Maravilha. Vamos para a próxima. Tem um homem, 24 anos, com história de febre alta há 3 dias, de início abrupto, seguida de cefaleia e prostração. Hoje, notou sangramento gengival e pequenas manchas na pele, principalmente em tornozelos, além de dor abdominal difusa, que vem aumentando de intensidade nas últimas 2 horas, acompanhada de náuseas. Exame físico, estado geral regular, hidratado, eupineico, acianótico, anictérico,
Temperatura 39 graus, então febril, pressão 10/6 e petequias em tornozelos. Prova do laço veio positiva e no hemograma eu tinha um hematócrito de 50%, plaquetas de 76.000. Após 6 horas de internação, mostrou piora repentina com hipotensão severa. Então o doente chocou aí nesse contexto do que lembra bastante, né, dengue clássica. Então tem uma dengue que no terceiro dia, junto a um sinal de alarme, nesse caso aqui a dor abdominal difusa que vem aumentando de intensidade, faz uma hipotensão severa e ele me pergunta a principal hipótese diagnóstica e o tratamento imediato. Então, dengue hemorrágica e transfusão de plaqueta, grave, expansão volêmica intravenosa rápida, dengue sem sinais de alarme, hidratação oral ou febre amarela e transfusão de plaquetas, certo? Galera, também uma questão derivada aí diretamente do nosso PCDT de dengue, é um PCDT que foi atualizado agora em 2024, para falar para vocês que, em primeiro lugar, todo caso suspeito de dengue deve ser notificado, certo? E que eu preciso sempre, a minha primeira pergunta para estratificar o meu doente é se ele tem um sinal de alarme ou de gravidade. Quem são os sinais de alarme? Letargia ou irritabilidade, certo? Do ponto de vista do sistema nervoso central, sangramento de mucosa, então a menstruação aqui não vai entrar, tá? Mas outros sangramentos, então existe um epistaxe moderado, uma gengivorragia importante, hematêmese, hematoquesia, isso entra com sinal de alarme. Além do sangramento de mucosa, se ele tem hepatomegalia dolorosa, tá? Geralmente maior do que 2 centímetros, se ele tem dor abdominal intensa, seja referida, seja palpação contínua, se ele tem vômito persistente, tá? E se ele tem aquelas manifestações de extravasamento plasmático excessivo, um aumento progressivo do hematócrito, acúmulo de líquidos, então tem um derrame pleural, um derrame pericárdico ou ascite, tá? Há um derrame cavitário aí, e se ele tem hipotensão postural e ou lipotímia. Tendo algum dos sinais de alarme, automaticamente ele é C ou D, certo? Se ele não tem os sinais de alarme, aí eu vou perguntar, ele tem comorbidade? E na comorbidade aqui vai entrar hipertensão, vai entrar gravidez em qualquer idade gestacional, vai entrar doença ulceropéptica, porque quem tem doença ulceropéptica e tem dengue tem maior risco de sangrar pelo estômago e todas as outras comorbidades, certo? Se ele tem comorbidade, automaticamente ele vai para o B. E se ele tiver sangramento de pele, seja espontâneo, como o nosso doente tinha, petequias, seja induzido, porque eu fiz a prova do laço, calculo a média, somo a pressão arterial sistólica com a diastólica, divido por 2, faço um quadrado no antebraço de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros, certo? E se tiver mais de 20 petequias no adulto ou mais de 10 petequias na criança, dentro daquele quadrado, a gente tem uma prova do laço positiva, tá certo? Se ele tem, portanto, é pertencente a um grupo de risco, tem petequia espontânea ou outro sangramento espontâneo, e tem prova do laço ou tem prova do laço positiva, automaticamente ele já é B. O doente que é A vai fazer um tratamento ambulatorial e já pode ir para casa mesmo sem realizar exames complementares. Quem é B precisa de hidratação oral observada, então eu vou começar a hidratar ele na unidade de saúde e ele precisa pelo menos de hemograma para avaliar como é que está indo esse hematócrito, tá? Se ele é C, ele tem sinal de alarme, mas não tem sinal de gravidade. Existem 3 formas de eu configurar a dengue grave. Quais são essas 3 formas de eu configurar a dengue grave? Síndrome do choque da dengue, dengue hemorrágica e a forma órgão específica ou sistema específica de acometimento de dengue grave. A forma mais comum de dengue grave é a síndrome do choque da dengue, que acontece por um aumento da permeabilidade capilar. Então, veja o que eu estou dizendo a vocês. A forma mais comum de dengue grave não é hemorragia. A forma mais comum do doente morrer por dengue não é sangrando, é por uma síndrome de extravasamento capilar. O doente abre o endotélio, vaza líquido e plasma dos seus pericitos e a albumina caracteristicamente vai estar muito baixa.
E esse doente vai ter um choque associado a um aumento repentino, súbito, contínuo do hematócrito e derrames cavitários. Então, o doente vai ter ascite, vai ter derrame pleural, vai ter derrame pericárdico, vai ter um inchaço, né, no corpo, principalmente depois que eu der hidratação. Vai ter pulso fraco, enchimento capilar lento, taquicardia, mas pode até fazer um sinal de fagia, pode até ter uma bradicardia, certo? Pressão arterial convergente, taquipneia, oligúria. E é comum, às vezes, a gente até ver líquido na vesícula biliar. Tá muito comum de a gente encontrar no dengue grave, galera, colecistite litiásica, tá certo? Essa é a principal forma de dengue grave. Em algum percentual dos pacientes, em torno de 15%, eu posso ter sangramento, geralmente sangramento do trato gastrointestinal, em quem ou estava usando um anti-inflamatório, corticoide, ou tem uma úlcera já prévia, certo? E tem as formas órgãos específicas, notadamente encefalite por dengue, miocardite e hepatite fulminante por dengue. Vai ter aí, né, a nossa elevação estratosférica de transaminases ultrapassando 1000. Dengue tipicamente aumenta mais TGP do que TGO, certo? E vai ter, claro, o sinal da cruz. Então, vou ter as bilirrubinas aumentando e TGO e TGP depois de um tempo caindo, quando eu estou desenvolvendo a insuficiência hepática fulminante mesmo, tá? E qual que é a conduta diante de uma dengue grave? Gente, a principal conduta que previne morte em dengue se chama hidratação. No grupo D, então, eu tenho que fazer essa hidratação com muita agressividade e rapidamente. Porque o choque do dengue, ele é assim mesmo, como diz na questão. 6 horas depois que internou, o cara estava morrendo. Ele rapidamente aparece e se eu tratar bem, rapidamente ele vai embora. Então, faço a reposição volêmica de 20 ml por quilo em até 20 minutos. Então, você pensa num adulto de 70 quilos, eu tenho que fundir 3 soros em 20 minutos, certo? Em qualquer nível de complexidade, né, inclusive durante a eventual transferência. Se ele melhorar, eu vou para a fase de expansão, como no grupo C, e se não melhorar, eu vou olhar para o hematócrito. O hematócrito subiu, então ele ainda está hemoconcentrando, a despeito da quantidade enorme de soro que eu estou fazendo. Nesse caso, eu lanço mão de coloides, certo? Vou usar a albumina para manter um pouquinho de volume dentro do intravascular desse paciente. Não, o hematócrito caiu. E o choque persiste. Porque o hematócrito cai é o que eu espero. Ele não estava hemoconcentrado? Tá. Se ele estiver melhorando, show de bola. Mas o hematócrito caiu e ele permanece chocado. Aí eu vou ter que entender o que está acontecendo. Das duas, uma. Ou ele está sangrando, e nesse caso de hemorragia eu vou transfundir hemácia, certo? A gente sabe que esse é o tratamento padrão para choque hemorrágico. Ou ele tem uma coagulopatia, o INR está muito aumentado, o RTTPA está aumentado, está fazendo ali uma CIVD pelo dengue. Nesse caso, eu vou avaliar usar plasma fresco congelado, vitamina K, se o fibrinogênio estiver muito baixo, eu posso fazer crio precipitado, mas transfusão de plaqueta, gente, eu faço pouco na dengue. É só naqueles casos de sangramento persistente que não foi controlado e que eu já corrigi a coagulação e mesmo assim ele se mantém plaquetopênico e com INR maior do que 1,5, certo? Então, transfusão de plaqueta é conduta de exceção da dengue. É soro, 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 hematócrito aumentou a albumina, hematócrito diminuiu. Se for por hemorragia concentrada de hemácia, né, a papa de hemácia. Se for por coagulopatia, corrige a coagulopatia, vitamina K, plasma fresco congelado ou crioprecipitado. Show? Maravilha. Então, voltando para a questão, a principal hipótese diagnóstica é dengue grave, e esse mecanismo de dengue grave não é por hemorragia, nem vai exigir transfusão de plaqueta. Existem claramente sinais de alarme, tá? E a expansão volêmica intravenosa rápida é a minha primeira conduta, 20 ml por quilo de soro fisiológico em 20 minutos, já que estamos falando de grupo D. Ok? Maravilha, galera. Próxima questão, sobre o diagnóstico de doença de Chagas crônica. E doença de Chagas aparece para vocês lá dentro de infectologia e aparece como edital para vocês dentro de cardiologia. Então, é um tema quente aí para aparecer na sua prova. Qual a alternativa correta? Eletrocardiograma com achados típicos é suficiente para o diagnóstico. A gente tem, né, o BRD com BDAS, que é um achado eletrocardiográfico tido como típico para a doença de Chagas. Há necessidade de identificar parasitemia para definir o diagnóstico. ELISA positivo é suficiente para o diagnóstico
ou 2 testes positivos de princípios diferentes são necessários para confirmar o diagnóstico de doença de Chagas. Bem, doença de Chagas, galera, é aquela doença causada pelo Trypanosoma cruzi. Já teve no Brasil uma forte transmissão vetorial, né? Pelo Rhodnius prolixus, pelo Triatoma infestans, pelo Panstrongelus megistus, parece o nome de magia, né? De Harry Potter, mas que hoje em dia talvez a principal forma de transmissão seja em surto associada à transmissão oral, porque o açaí está contaminado, a cana está contaminada, seja pelo triatomínio, seja pelas fezes de triatomínios ou ainda por excretas de animais infectados, certo? Então a transmissão oral ganha, hoje no Brasil, a maior importância epidemiológica do que a própria transmissão vetorial. Na doença de Chagas aguda, eu tenho uma doença febril, prolongada, com hepatosplenomegalia, que quando a transmissão é oral, cursa com muita hemorragia digestiva. E na forma crônica, eu tenho tipicamente, né, posso ter a cardiopatia chagásica e as manifestações de trato gastrointestinal, notadamente a esofagopatia chagásica e o megacólon chagásico. Então, o que é que acontece? Introduzido o Trypanosoma no organismo, eu tenho 2 formas de doença, a doença de Chagas aguda e a doença de Chagas crônica. Na doença de Chagas aguda, eu consigo encontrar o parasito, se eu pesquisar por ele, e eu posso pesquisar, né, por métodos parasitológicos, como gota fresca, parecido com o que a gente faz, né, lá na malária, gota grossa, um concentrado de Strout, e eu posso, depois de alguns dias, né, aí a partir de 15 dias, mas notadamente, principalmente a partir de 30 dias, ver no IgM um teste positivo para Chagas agudo. No Chagas crônico, eu vou ter que olhar para IgG. E nesse caso, certo, eu posso lançar a mão do ELISA, da imunofluorescência indireta, da hemaglutinação indireta, né, que é o RAI, e da quimiluminescência, tá? Então, caso suspeito de Chagas agudo, deve obrigatoriamente ser notificado e eu vou coletar amostras de sangue periférico para testes parasitológicos e sorológicos simultaneamente. Então, na suspeita de uma doença de Chagas aguda, você precisa ao mesmo tempo colher parasitológico e sorologia. Qual sorologia? IgM. E é isso. Se o parasitológico foi positivo, não tem muita conversa. Você achou Trypanosoma cruzi no sangue do doente, acabou. O diagnóstico, o caso está confirmado. E se o IgM for positivo, também não tem muita conversa. O caso está confirmado. Ok? Por outro lado, na suspeita de doença de Chagas crônica, a gente coleta sangue e a gente precisa que 2 sorologias IgG, por métodos diagnósticos distintos, sejam positivas. Por que isso? Porque os testes têm uma alta taxa de falsa positividade. Então, se eu encontro 2 testes diferentes que mostram que a IgG está ali, eu consigo acreditar neles. Mas se só vem um, eu não tenho tanta confiança, certo? E que técnicas são essas? ELISA, imunofluorescência indireta, hemaglutinação indireta e quimiluminescência. Gente, isso cai bastante em prova. É uma das questões mais clássicas de doença de Chagas em prova. Tem que saber, tudo bem? Caso confirmado, eu vou avaliar começar o tratamento, que no Brasil é feito com benzinidazol. Tudo bem? Uma droga muito associada à fotossensitividade, tem que ter cuidado na forma de prescrever e por aí vai. Então, e que existe muito questionamento. A gente sabe que Chagas agudo e reativação de Chagas, né, na forma de miocardite ou meningoencefalite, que inclusive é doença definidora de AIDS, nesses casos, como há parasitemia, não tem dúvida, tem que fazer o benzinidazol. Mas nas formas crônicas, a gente não sabe muito se tem benefício, tá? Sobre o diagnóstico de doença de Chagas crônica, qual a alternativa correta? Eletro é suficiente para o diagnóstico? Não. Há necessidade de identificar parasitemia? Falso. Mesmo na aguda, eu não preciso identificar parasitemia. Se eu tiver um IgM positivo, eu já confirmo. ELISA positivo é suficiente para o diagnóstico? Não confio em exame só. Tenho que ter ELISA, a imunofluorescência indireta, a hemaglutinação indireta ou quimiluminescência. Pelo menos 2 desses 4 testes positivos. E 2 testes positivos de princípios diferentes são necessários para confirmar o diagnóstico de Chagas crônico. Perfeitamente. É o que se aplica, é o que está aí para a gente. Tá certo? Última questão, galera, por último, não menos importante, faz a gente revisar os itens de cardiologia. São bastantes itens, certo? E bastantes é no plural mesmo, tá? E a gente estuda, claro, cardiologia por diretrizes brasileiras. Existem uma miríade muito grande e muito boa de diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, da SBC. E
claro, o up-to-date sempre sendo aí uma referência para assuntos que eventualmente eu não consegui encontrar nas diretrizes nacionais, tá certo? Então olha a questão. Um homem, 45 anos, apresenta queixa de dispneia aos esforços e, após anamnese e exame físico, o médico não chegou à conclusão da causa do sintoma. Ok, então 45 anos, dispneia aos esforços de causa a esclarecer. Não apresenta antecedentes patológicos, nem histórico familiar relevante, embora não conheça seus pais biológicos. Então, na verdade, a gente não sabe de antecedente porque ele não tem essa informação. Segue o baile. Joga futebol aos fins de semana, cerca de 1 hora por fim de semana. Foi solicitado um ecocardiograma que identifica aumento da espessura miocárdica predominante no septo. Opa, então tem uma hipertrofia miocárdica assimétrica, né, que predomina aí no septo interventricular, e esse tem uma espessura de 18 milímetros, gente, o normal é menor do que 11 milímetros, então realmente bem espessado esse septo. Sobre esse caso, qual a melhor conduta? A. Há vários diagnósticos diferenciais nesse fenótipo, sendo indicada biópsia miocárdica, então ele pede a melhor conduta, ok. B. Ressonância cardíaca e avaliação genética são exames habitualmente utilizados para definir o diagnóstico nesses casos. C. Cintilografia para investigação de amiloidose é o próximo exame. E D. Trata-se de hipertrofia do atleta e deve-se pedir para interromper o futebol e voltar em 6 meses com um novo ecocardiograma. Então, uma questão um pouco mais complicada, que exige um pouco mais de conhecimento específico. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, certo? Galera, quando eu falo de hipertrofias do ventrículo esquerdo, existem 3 grandes grupos de causa. Primeiro, são as hipertrofias por repercussão hemodinâmica. Então, por exemplo, a gente sabe que, obviamente, a hipertensão arterial sistêmica crônica, associada ao aumento da pós-carga, a estenose aórtica, onde eu preciso jogar contra, né, uma janela muito estreita o sangue, fazem com que eu tenha uma hipertrofia concêntrica miocárdica. Então, essas são causas de hipertrofia do ventrículo esquerdo. O detalhe é que, tanto na hipertensão quanto na estenose aórtica, eu tenho uma hipertrofia que, em geral, é simétrica. Eu não escolho que lugar da parede do ventrículo esquerdo vai ter hipertrofia. Maravilha? Tem hipertrofias do ventrículo esquerdo por doenças infiltrativas ou de depósito. Aqui o grande exemplo vai ficar com a amiloidose, certo? Uma causa de cardiomiopatia restritiva por hipertrofia do VE. Com hipertrofia do VE, né? Pode ter hipertrofia inclusive atrial. A amiloidose é muito típico de eu encontrar no eletrocardiograma uma baixa voltagem difusa. E no ecocardiograma eu vejo um septo ou o próprio miocárdio mais cintilante. Então, viu essa descrição na tua prova? Um doente que tem baixa voltagem difusa no eletro, um doente que tem um septo ou um miocárdio cintilante no ecocardiograma. Pensar em amiloidose, certo? Posso ter hipertrofia do ventrículo esquerdo do atleta, certo? Nesses casos também gerar uma hipertrofia simétrica. Eu até posso, inclusive, descondicionar o doente, pedir para ele ficar um tempinho sem fazer o esporte e eu vou ver a redução dessa hipertrofia. E quando a hipertrofia não se deve à repercussão hemodinâmica, a doença infiltrativa ou de depósito, e não é a hipertrofia do atleta, ela vai ser a nossa querida e que cai bastante em prova e que o técnico gosta, cardiomiopatia hipertrófica. Gente, o que é a cardiomiopatia hipertrófica? A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética, autossômica dominante, mas cuja expressão é idade dependente. Então, geralmente, a gente só vai começar a rastrear na adolescência, porque a criança não nasce já com sintoma, nem com espessamento, e de penetrância variável. Então, 30% das pessoas que têm o gene para desenvolver a cardiomiopatia hipertrófica, 30% dessas pessoas vão chegar aos 70 anos sem hipertrofia alguma, porque a penetrância da doença é variável. Do ponto de vista microscópico, o que acontece na cardiomiopatia hipertrófica é uma mutação dos sarcômeros cardíacos, que aí ficam
muito sensíveis a cálcio, fazem contração com muita força, existe uma desorganização dessas miofibrilas com fibrose intersticial e do ponto de vista macroscópico, o marco da doença é um aumento da espessura do miocárdio, geralmente a partir ali de 15 milímetros, certo? E esse aumento da espessura é em áreas focais, não é um aumento difuso, com grande predomínio do aumento da espessura no septo. Show? Que é o que a questão está direcionando a gente pelo ecocardiograma. No eletrocardiograma das formas mais típicas, eu posso encontrar, óbvio, a hipertrofia ventricular esquerda, alterações de repolarização inespecíficas, mas vou chamar a atenção para vocês de quando eu tiver essas ondas além desses dois achados, né, e veja que eu tenho de fato aí a sobrecarga ventricular esquerda, posso achar uma onda T mais invertida aí na parede lateral alta, essas alterações inespecíficas de repolarização, mas essas ondas Q mais profundas, né, ondas Q patológicas, ondas Q em adaga, uma faquinha na parede inferior, tá certo? Esse é um eletrocardiograma que sugere miocardiopatia hipertrófica. E posso ver já no ecocardiograma esse aumento do septo, mas às vezes esse aumento do septo ele é falseado no eco. Eu não consigo enxergar tão bem. Olha a diferença, né? Aí olhando para essa parede lateral do ventrículo esquerdo, da espessura dela vista no eco, para quando eu olho direitinho na ressonância. Então a ressonância me ajuda a avaliar melhor essas áreas de hipertrofia. Quando eu tenho dúvida entre cardiomiopatia hipertrófica e coração do atleta, eu vou saber que quando eu tenho um padrão mais focal, a tendência vai ser mais de ser cardiomiopatia hipertrófica, certo? Quando eu tenho achados eletrocardiográficos típicos, também vai ser da cardiomiopatia hipertrófica. Se eu tenho história familiar, e aí ele me dá um doente que foi adotado propositalmente, quando melhora a espessura, quando o doente descondiciona, certo? Isso também vai falar quando melhora, fala a favor de coração do atleta, se não melhora. Se eu mantenho o espessamento mesmo fazendo descondicionamento físico, isso fala a favor de cardiomiopatia hipertrófica, posso pesquisar a mutação genética desse sarcômero patogênico, e claro, se ela vier positiva, diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, e posso olhar, né, se há um realce tardio com gadolínio, isso eu vejo na ressonância cardíaca, e se esse realce tardio aparecer, isso também me fala a favor de cardiomiopatia hipertrófica. Então, olhando para a questão de posse desses dados, qual seria a melhor conduta? Há vários diagnósticos diferenciais nesse fenótipo, é verdade, falei para vocês. A amiloidose do atleta, a própria cardiomiopatia hipertrófica, hipertensão, estenose aórtica, ok. Sendo indicada biópsia miocárdica, galera, biópsia miocárdica em geral não é necessária para diagnóstico nem de cardiomiopatia hipertrófica, nem de hipertrofia cardíaca do atleta, e a gente reserva ela quando há muita dúvida diagnóstica, mesmo tendo lançado mão aí de outros recursos. Então, não me parece a melhor conduta já ir biopsiar o doente. B. Ressonância cardíaca e avaliação genética são exames habitualmente utilizados para definir o diagnóstico nesses casos. Isso, o realce tardio, uma melhor definição de imagem na ressonância e um teste de pesquisa de mutação do sarcômero me ajuda a diagnosticar e diferenciar entre cardiomiopatia hipertrófica e hipertrofia do atleta, que são, né, as principais condições de diagnóstico diferencial nesse caso. Cintilografia para investigar amiloidose é o próximo exame? Falso, né? Eu estou sendo muito mais direcionado aí a pensar numa cardiomiopatia hipertrófica do que em amiloidose. E D, trata-se de hipertrofia do atleta, não tenho como ter certeza, essa assimetria fala contra, e deve-se pedir para interromper o futebol e voltar em 6 meses com o novo ecocardiograma. Gente, ele joga futebol 1 hora por fim de semana, tá? Vamos dar uma olhadinha também. Isso é suficiente para deixar o miocárdio espesso 18 milímetros? É muito pouco provável, certo? Prestar atenção no volume das coisas. Show de bola? Então, melhor resposta a letra B. E aí queria agradecer a vocês, né, por esse tempinho juntos. Junte-se a nós e dê esse grande passo aí na sua carreira. E tem mais uma coisinha, né, Ricardo? Perfeito. Vocês sentiram o clima aí, né? Viu como é a pegada do rapaz. Então, serão 10 aulas ao vivo, com esse padrão de explicação, com as principais matérias, principais disciplinas para a prova de vocês. Lembrando que parte dessas aulas já vai ser voltada para a prova prática, tá? Vocês não vão ficar desamparados aí na realização da prática. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, embaixo do vídeo, nos comentários,
um link, tá? Do Google Meets para a gente fazer uma mini mentoria agora. Acabou a aula, a gente já entra e fica aguardando vocês. E bora fazer um sorteio? Com certeza. Vamos fazer um sorteio especial para você Que aguentou assistiu. aí essa aula de alto padrão de clínica médica, né? Propositalmente escolhi questões mais difíceis para a gente ter mais assunto para comentar, mas tem coisa boa vindo aí também. Vamos pro Pois é, Meet. vamos sortear uns vouchers e estamos à disposição para tirar dúvida de vocês aí sobre o edital, sobre como vai ser a prova e como vai ser o curso. E é isso, galera. Vamos entrar de cabeça, né? Vamos junto. Estamos aqui para 100% de aprovação, Ricardinho, é a nossa meta esse ano, né? A gente vai conseguir. Só você ir junto, assistir todas as aulas, fazer as questões e Não tem tá no erro, papo. não tem erro. Muito bem, vamos lá, aguardo vocês.